Hoje faz 10 anos da morte do Bellini, capitão da seleção no primeiro título mundial lá em 1958. Pioneiro no gesto de erguer a taça de campeão, ele também ajudou a medicina, viu? É que o cérebro dele foi doado para estudos. Para falar do gesto, primeiro é preciso falar do homem. Ideraldo, filho do casal Hermínio e Carolina. Para Giselda, a mulher de uma vida inteira, simplesmente Bellini. Ele era extremamente brincalhão, educado, sabe, leal. Isso daí ele sempre foi com todos. E pensando em todos, surgiu o gesto. A expressão do Bellini gentil, generoso, que ao ouvir os fotógrafos brasileiros pedindo que exibisse a taça Gilles Rimet no gramado do estádio Rassunda, a ergueu com as duas mãos sobre a cabeça. Nunca antes um campeão havia feito daquela maneira e nunca mais seria diferente. E nesse momento, ele passou para a história, tornou-se imortal. Talvez seja o momento mais histórico da história do futebol brasileiro. Do modesto itapirense, da Itapira natal, até o Atlético Paranaense, ponto final da carreira, foi um longo caminho. 3 Copas do Mundo, uma passagem pelo São Paulo e uma linda história no Vasco. Ali, ainda garoto, o Ideraldo se tornaria Bellini, tricampeão carioca, capitão da seleção brasileira de 1958. Ele vai integrar aquele grupo de jogadores que chegou ao clube no momento em que se fazia a renovação do Expresso da Vitória. Ele é dois jogadores do Vasco que foi campeão mundial pelo Brasil quando atuava pelo clube. Bellini nunca foi uma referência técnica, sempre se impôs pela postura e pela liderança. E no time do endiabrado Mané Garrincha e do garoto prodígio Pelé, foi ele o primeiro a ser imortalizado. O zagueiro serviu de modelo para a criação de uma estátua em homenagem àquela primeira grande conquista do futebol brasileiro, que logo se tornaria o principal ponto de encontro dos torcedores que vinham ao Maracanã, a estátua do Bellini. A construção foi uma iniciativa do Jornal dos Esportes e do empresário Abraão Medina, dono da loja de eletrodomésticos Rei da Voz. A inauguração em 1960. Naquela época era difícil a coisa de você encontrar outras pessoas. Ele achava que era importante ter uma coisa que marcasse o encontro das pessoas. Essa era a ideia. Então, uma pessoa que eu não me lembro o nome, ele foi lá, eu vi essa reunião, dizendo que a gente podíamos fazer a estátua do Bellini aqui, tinha um desenho. Segundo Giselda, Bellini posou 3 vezes para o escultor Matheus Fernandes. O corpo da estátua era do zagueiro, mas o rosto deixa dúvidas até hoje. Bem... Parece, pô, parece. É parecido, cara, bem parecido. É o homem aí, pô. Pra mim é ele, né? Não é. Tem uma lenda que era meu tio, que eu tinha um tio, tipo, que na época era o Roberto Carlos da época, era o Francisco Alves, que era a cara dele, mas eu nunca ouvi essa história em casa. Mas que a cara do Rei da Voz é. Além do cantor Francisco Alves, conhecido como o Rei da Voz, existia outra teoria, a de que o rosto seria do jornalista e músico Hamilton Sbarra. Era uma homenagem à seleção. Só que a voz do povo é a voz de Deus, existe esse ditado, e o povo batizou de Bellini, estátua do Bellini. Hoje, dia 20 de março, faz 10 anos da morte de Bellini. 10 anos de um último gesto inesquecível, do zagueiro e da família. A doação do cérebro de Bellini para estudos sobre as consequências de impactos com a cabeça em jogos de futebol. Dona Giselda interessou-se porque ela achava que muitos companheiros do Bellini, num número grande, tinham desenvolvido uma demência no envelhecimento. Do estudo veio a descoberta. O mal de Alzheimer não foi a causa principal da morte de Bellini, mas a encefalopatia traumática crônica, conhecida popularmente como síndrome pugilística, a mesma que vitimou o boxeador Éder Joffre. O caso do Bellini, por causa dessa descoberta, apareceu na página inicial do New York Times.
porque o futebol é o esporte mais praticado no mundo. Portanto, se podem se desenvolver sinais demenciais por causa da prática do futebol, isso tem uma importância extraordinária. Faz 10 anos, parece que foi ontem. Por que parece que foi ontem? Porque todo dia a gente está lembrando dele, é uma ausência presente. Presente e eternamente reverenciado, como o primeiro capitão campeão.